Olá, você candidato e candidata, estamos aqui falando do módulo 29, cujo tema é o sono, a alimentação e os cuidados físicos que você precisa ter para levar a sua vida de uma forma melhor. Quero, antes de iniciar, dizer para vocês do Twitter, @LuizaRicota, para que você possa acompanhar as novidades em termos de preparação emocional. Quero também convidá-lo a quinzenalmente a ler a coluna Psicologia em Concursos, no Jornal dos Concursos, não é? Então, eu estou aqui nesse espaço das videoaulas, neste curso de preparação emocional, onde semanalmente nós estamos gravando para você, sempre temas atuais, temas também sugeridos e temas dos quais a minha vida no mundo dos candidatos eu percebo e eu vou trazendo aqui para vocês. Então, escreva também pelo e-mail profluisa.ricota@hotmail.com. Evidentemente, essas mensagens devem ser profissionais, não é? Então, se você quer fazer uma colocação, uma sugestão, será bem-vindo. Então, vamos lá. Vamos falar de alguns cuidados que geralmente os candidatos e candidatas passam desapercebido em razão do seu excessivo foco. Veja bem, hoje no mundo do trabalho e a nível de escolha profissional, a carreira pública, como vocês vêm acompanhando pela mídia, não é? Ela tem se tornado extremamente significativa, em razão de vários aspectos, né? Seja da estabilidade, seja da segurança que esse cargo oferece, seja da forma com que você ingressa, que é através do estudo, não é? Então, veja bem, se você é alguém que gosta do estudo e vê no conhecimento a possibilidade de gerar sua emancipação, então, isto gera para você esta colocação profissional. Este foco, essa grande corrida entre jovens, entre pessoas de meia idade, entre pessoas com mais idade, experiência, veja bem, o concurso ele é democrático, então ele não faz distinção de raça, ele não faz distinção de idade. E nós teremos nesse ano muitas vagas sendo ofertadas, muitas vagas, milhares de vagas, seja a nível estadual, seja de âmbito federal. Então, acompanhe sempre as notícias para que você possa direcionar as suas escolhas. Mas existem alguns cuidados que o candidato muitas vezes passa desapercebido, que seria a qualidade do seu sono. Veja bem, você está fazendo um projeto de alta performance, você está fazendo uma trilha, uma grande caminhada, uma trajetória que envolve a conquista de um objetivo muito claro, que é conseguir uma vaga. E mais do que conseguir a sua vaga na função escolhida, é você ingressar. Então, ao ingressar, você precisa chegar lá inteiro, não é verdade? Então, veja bem, sono, uma alimentação adequada para quem vive esse estilo de vida e também cuidados físicos são fundamentais. Então, esse tripé, vamos falar de cada um deles. O sono. Muitos candidatos, eles estão numa vida que estão trabalhando, não é? Na iniciativa privada, ou trabalham como autônomo, ou tem outra atividade, seja no cuidado com a família, no cuidado com a sua casa, enfim, para todo o perfil de profissionais, existem até aqueles que são estudantes, estão estudando e estão prestando alguns concursos de nível médio, não é? Então, veja bem, para todas essas pessoas que têm um tempo mais reduzido, mais curto, geralmente ela vai querer se estender em alguns horários, fazendo situações mirabolantes na sua vida. Então, existem relatos daqueles candidatos que
ambicionam tanto mudar a sua vida, mudar a sua condição de vida em razão de uma função que lhe interessa na área pública, que ele deixa de dormir. Então, por exemplo, ele chega da faculdade, se ele cursa, ou se ele chega do trabalho, ele imagina que às 11 da noite ele vai conseguir estudar mais 2 horas até a 1 hora da manhã, sendo que ele terá que acordar às 6 horas ou 5 horas da manhã. Então, existem profissionais cuja força, cuja coragem é tamanha, que até desrespeitam a sua própria condição humana. Então, veja bem, arriscar essa sua condição é um risco muito grande, do qual pode comprometer o seu resultado. Porque, veja bem, a sua preparação ela é a médio prazo. Você está se preparando no curso de uns 8 meses, 1 ano e meio. Se você tem esse médio prazo, você precisa compreender que as suas horas de sono, as tais 8 horas, são extremamente necessárias. Para aqueles que tiveram uma noite ocupada, seja num curso, seja no trabalho, cabe ir dormir. É preferível que você acorde pela manhã e tenha algumas horas de estudo. Então, se você tiver que ter 2 horas de estudo, que não seja nesse seu período após já uma atividade. Então, veja bem, muitas vezes eu negocio com alguns candidatos nas consultorias que eu faço, nos atendimentos que eu faço, da seguinte forma: verifique no seu dia de trabalho, por exemplo, existem profissionais que entram 9 horas da manhã no seu trabalho, ou 8 horas, ou outros até 10 horas, ou aqueles que são autônomos, né? Mas nós já vamos falar desses. Mas se você tem um horário fixo para um trabalho durante o dia, você vai procurar criar espaços para o seu estudo. Então, estudar dentro do carro, estudar dentro do ônibus, do trem, do metrô, esqueça. Isso não forma a sua aprendizagem. Então, veja bem, se ocupe de ser um cidadão enquanto você estiver em trânsito. Veja bem, se você pode, dentro do seu local de trabalho, chegar mais cedo, digamos que você inicie suas atividades às 9 da manhã. Se você puder sair de casa e garantir que no seu trabalho você possa chegar mais cedo e ter essas 2 horas lá, estude lá. Se lá você tiver um ambiente silencioso, antes que todos cheguem, se você puder ter uma certa privacidade, no seu local de trabalho, ele já poderia ser um ambiente propício para que você leve o seu material do dia apenas e se atenha àquele estudo. Alguns me relatam assim: puxa, Luísa, eu tenho aí meu horário de almoço, eu almoço em meia hora e estudo outra meia hora, né? Ele faz aí uma... E depois à noite, quando eu chego em casa, enfim. Esse estudo, quer dizer, se você na hora do almoço vai querer estudar meia hora, é preferível você cuidar de coisas que interessam a sua vida, se você tem que fazer telefonemas, ir a um banco, organizar a sua vida, para que quando você for estudar, digamos que você trabalha e tem um horário para sair, 6 horas, 7 horas, e você se desloca, você vai embora. Então, se você de algum modo consegue organizar a sua vida para que você tenha essas 2 horas antes, ou 1 hora que seja antes de ir para o seu trabalho, ou lá no seu trabalho, você pode procurar se organizar após chegar em casa, após se alimentar, após se banhar, cuidar de você, relaxar. Aí sim você tenha mais suas outras 2 horas de estudo. Então, digamos que uma média de 3 horas diárias, não é? Você poderia, mais que isso, você irá comprometer o seu sono. Então, existem aqueles que vão começar a estudar às 9 da noite, né? Então, das 9 às 11 eu vou estudar. Sim, às 11 horas já é um horário, digamos, possível. Você pode ir relaxando. Mas, o que acontece na vida do candidato? Ele entra na internet, então às 11 horas ele está na internet, ele quer assistir uma videoaula,
enfim, ele acaba ficando desorganizado em relação e prejudicando e se estimulando, quando na verdade ele precisa ir, olha, diminuindo o seu tônus. Isso significa o quê? Que você, enquanto pessoa, precisa ir diminuindo esse seu ritmo, o ritmo que você teve durante o dia, que é um ritmo agitado. Então, às 11 da noite não é hora mais de você estar, ou meia-noite, já não é mais hora de você buscar estímulos para que você garanta um bom sono, tá? Então, veja bem, se você tiver que usar a internet, use antes do seu estudo, até para que você tenha, assim, uma clareza de tempo, se você vai consultar seus e-mails, se você vai ver algumas notícias principais do dia. Por isso que eu falava que a sua hora de almoço pode ser essa hora já eficiente de você ler o seu jornal, ler uma revista, passar numa banca, se informar de editais. Então, procure nesse seu horário de almoço organizar a sua vida, como que administrar a sua vida. Ao chegar na sua casa, após um dia longo de trabalho, é importante você considerar o seu físico. Então, nós estamos falando aí do sono, mas esse sono ele também vai te proporcionar um bem-estar físico. Mas ele acoplado aos exercícios, ele terá uma ação muito melhor, ou seja, a resposta em termos de atividade cerebral e atividade física a nível de disponibilidade será muito maior. Então, veja bem, se você sai às 18 horas, se você sai às 17 horas depois de um dia de trabalho, se ocupe em ir fazer uma caminhada. Se você não gosta de academia ou não pode pagar a academia, que acontece, você tem um orçamento, você pode muito bem, se tiver próximo da sua casa, uma praça, um parque, você pode se organizar. Se isso for comprometer os seus horários, muitas vezes você mora distante e não tem essa logística de ter uma praça perto, ou no seu prédio não tem um espaço para academia. Muitos apartamentos já possuem, né? Mas se não é o caso, veja bem, você pode criar alternativas. Seja andando nas ruas próximos, mas andando num ritmo mesmo forte, né? 40 minutos. Então, 40 minutos que você intercale entre uma pequena corrida e uma caminhada forte e ritmada, você estará, assim, deixando o seu estresse, né? Liberando aí a tensão do dia de trabalho, inclusive de ficar sentado. Porque, veja bem, se você já tem uma função de estar sentado o dia todo ou de pé, que seja, você tem um cansaço, uma fadiga física, né? E você não terá a disposição e atenção necessária, dirigida para o estudo. Então, se você for, por exemplo, estudar às 9 da noite, das 9 até às 11h30, por exemplo, 2h30, para que você esteja disposto e possa ir depois dormir bem, você vai precisar ter uma vida organizada nesse sentido. Então, 3 a 4 vezes por semana, será importante você variar. Seja alongando, e também não se esqueça de alongar, né? Para quem trabalha de pé, para quem trabalha sentado e para quem se dedica aos estudos para os concursos, não é? E você está sentado. A tensão traz muitas vezes lesões. Então, muitos candidatos estão comprometidos hoje na sua saúde porque têm escolioses, problemas na coluna, dores lombares, né, muitas dores de cabeça, posições erradas. Então, quando estuda e aquela pessoa está tensa, então ela vai cronificando um estado corporal que isso, dali uns meses, traz para ela mal-estar, com muito mais dificuldade de recuperar. Um outro ponto muito importante é a sua alimentação. Então, veja bem, eu falei lá da sua manhã, né? A alimentação de um candidato, por ele estar em alta performance, ele precisa aliar a isso uma alimentação rica, saudável.
Vou logo dizendo, a água de coco é excelente. Água de coco que você possa tomar sempre, porque ela recupera da sua fadiga mental. Ela ativa essa sua atividade cerebral. Café da manhã é extremamente importante. Eu não estou acostumado a café da manhã. Eu quero sair logo. Se você não vai tomar em casa, você precisa tomar no trabalho, levar rica em frutas, um almoço muito bom, com legumes. À noite, você se alimentar bem. E o café, lembre-se, no máximo 3 cafezinhos diários, tá? Cuide disso, cuide do seu físico, cuide do seu sono, para que você possa, então, ter uma alta performance e um excelente resultado. Então, eu vou me despedindo de você e se atente que logo, logo nós teremos o livro Preparação Emocional em Concurso aí à disposição. Até mais!